aí, galerinha do Cartola, Cartoleiro Mestre na área novamente. E dessa vez, para trazer o quadro mais importante do nosso canal, que é a seleção da 22ª rodada do Cartola FC, onde a gente volta a lembrar que o nosso intuito é apenas ajudar vocês com as melhores dicas e análises, para que tanto vocês quanto a gente possam fazer uma pontuação satisfatória. Mas galerinha, antes de começar a escalação dos jogadores, vale a pena lembrar a parceria feita do nosso canal com o maior site de dicas de Cartola FC da internet, que é o Cartola FC Competição. O site dos caras é muito top. Lá vocês vão encontrar as melhores dicas, tirar todas as suas dúvidas e interagir no chat que tem lá com o pessoal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser, clica aí e confere o conteúdo dos caras, porque eu garanto que vocês vão gostar. Então é isso, galera. Como vocês podem ver, nossa pontuação nessa 21ª rodada foi uma pontuação de 62,99 pontos, uma pontuação que está na média, já que a pontuação média ficou entre 60 e 65. Mas vamos para o que interessa, que é para a escalação dessa 22ª rodada do Cartola FC. Começando a nossa escalação pelo sistema defensivo e pelo nosso goleiro, como eu já falei no vídeo passado, a nossa muralha, nosso goleiro nessa 22ª rodada vai ser o goleiro Cássio do Corinthians, já que o Corinthians tem um jogo bem difícil, então isso pode gerar algumas defesas difíceis para Cássio. E em consequência, quando o Cássio sempre é exigido, ele sempre costuma se dar bem. Já algumas 2 ou 3 rodadas, Cássio sempre termina o jogo com 2 ou 3 defesas difíceis. Como vocês podem ver, a pontuação nessa última rodada dele foi de 3,70 pontos, mesmo tomando o gol. Então, a minha dica fica por conta de Cássio, já que ele é um goleiro bastante seguro, e além do fato dele ser um goleiro bem seguro, se ele fizer uma pontuação boa nessa rodada, além dessa sua pontuação boa, ele vai valorizar um pouco mais. Os nossos dois laterais ficaram por conta dos dois laterais mais seguros para a rodada, na minha humilde opinião, que foi o William, do Internacional, já que o Internacional joga dentro de casa e acredito que seja o jogo mais tranquilo dessa 22ª rodada, pois o Inter vem querendo a vitória para se recuperar da derrota sofrida contra o Avaí e pega o Vasco. Então, na minha opinião, tem tudo para sapecar o Vasco. E em consequência disso, o William pode sair com gols ou até mesmo assistências e o saldo de gol, onde isso vai melhorar ainda mais sua pontuação. A nossa segunda opção, e acredito que da maioria dos cartoleiros, ficou por conta do lateral Zeca, um lateral que tem 5,67 de média, uma média espetacular para um lateral que custa apenas 5,75 cartoletas. Um jogo que é relativamente tranquilo para o Santos, então se o Santos conseguir sair com saldo de gols, em consequência disso, o Zeca com certeza vai sair com uma pontuação acima de 7 pontos. Então, minhas dicas ficam por conta de William, do Internacional, e Zeca. Na minha opinião, os dois laterais mais seguros para essa 22ª rodada do Cartola FC. Já a nossa dupla de zaga, galera, ficou por conta primeiramente do zagueiro Leonardo Silva, do Atlético Mineiro, onde ele é um zagueiro bem seguro, com uma média de 4,11 pontos por rodada. E já que o Atlético Mineiro joga em casa e ele é um excelente jogador nas bolas paradas ofensivas do Inter, ele tem tudo para sair com algumas roubadas de bola e até mesmo um gol, já que ele é bastante forte nessas jogadas ofensivas aéreas do Atlético Mineiro. Então, por isso, a nossa escalação de Leonardo Silva. O nosso segundo zagueiro ficou por conta de Hernando, do Internacional, mas pelo fato de eu acreditar que o Inter vai sair com um saldo de gols, e em consequência disso, Hernando pode ter uma ótima pontuação, já que joga contra o Vasco, e pode ter algumas roubadas de bola. Ele não é um zagueiro realmente que rouba muitas bolas, mas eu estou escalando o Hernando pelo fato de acreditar que esse é o jogo em que o Inter tem 99% de chance de sair com um saldo de gol. Então nosso sistema defensivo ficou por conta de Cássio do Corinthians, William do Internacional, Zeca do Santos, a zaga ficou com Leonardo Silva do Atlético Mineiro e Hernando do Internacional. Já o nosso sistema de meio campo ficou por conta de 2 jogadores do Internacional e um do Corinthians. O jogador do Corinthians que entrou na nossa seleção da 22ª rodada do Cartola FC foi o meio campo Jadson, pelo fato dele ser o jogador das bolas paradas, cobrador das bolas paradas do Corinthians, bate pênaltis e em consequência disso o Jadson pode sair com algum gol ou até mesmo assistência. E como o Corinthians joga em casa, tem tudo para vencer o Fluminense e fazer com que Jadson consiga uma boa pontuação. Os outros 2 meio-campos, como eu acabei de citar, são do Internacional e são Rodrigo Dourado. Eu estou escalando o Rodrigo Dourado pensando nas roubadas de bola,
já que ele é um meio bem consistente nas suas roubadas de bola, com uma média de quase 3 roubadas de bola por partida. Então minha escalação de Rodrigo Dourado não é pensando em ele dar assistência ou até mesmo fazer gols, em sim nas suas roubadas de bolas. O nosso outro meio campo do Internacional vai ser Valdívia. Esse sim é pensando em gols e assistências, porque no Cartola ele é um jogador de meio campo, mas na verdade ele atua como atacante no Internacional. Então, como se espera que o Internacional goleie o Vasco, Valdívia tem tudo para ser um jogador bem participativo e fazer uma excelente pontuação para a galera que vem escalá-lo. Então o nosso setor de meio campo ficou com Valdívia do Internacional, Rodrigo Dourado do Internacional e Jadson do Corinthians. Já o nosso trio de ataque, e aqui nesse setor é o setor onde a galera investe pesado suas cartoletas, ficou por conta de 3 jogadores, um do Atlético Mineiro, um do Santos e outro do Internacional. O do Atlético Mineiro foi o atacante Lucas Prato, goleador nato, tem um cheiro do gol, e como o Atlético atua no Independência, Lucas Prato sempre é o protagonista do Atlético quando o Atlético atua no Independência. E como o Atlético tem tudo para vencer e tentar encostar ainda mais no líder Corinthians, Lucas Prato tem tudo para sair bem nessa 22ª rodada. O nosso segundo atacante ficou por conta do matador e artilheiro do Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira, jogador que tem tudo para marcar gols, já que o Santos é um jogo relativamente tranquilo, joga na Vila, e como o Santos vem ganhando e principalmente convencendo, Ricardo Oliveira tem tudo para deixar seus gols e se isolar ainda mais na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, de Ricardo Oliveira, só espero vários gols. Nossa terceira vaga do ataque ficou por conta da unanimidade da rodada, Vitinho. Vitinho vai estar escalado em 99,99% dos cartoleiros nessa rodada, já que ele é um jogador que chuta de todos os lugares e isso rende bons pontos para a galera que gosta de escalar Vitinho. E ele é um jogador que sofre muitas faltas, então tanto as suas finalizações como as suas faltas fazem com que Vitinho seja bastante escalado. E sempre lembrando que como o Inter joga contra o Vasco, o Vitinho tem tudo para marcar gols e fazer uma pontuação bem ótima para a galera que vem escalar. Então nosso trio de ataque ficou com Lucas Prato, pelo fato do Atlético jogar dentro de casa e tentar encostar no líder Corinthians. Ricardo Oliveira por ter um jogo tranquilo, um jogo bem tranquilo, e como o Santos vem ganhando e convencendo, o Santos tem tudo para ganhar e encostar ainda mais no G4. E Vitinho pelo fato de ser o jogo mais tranquilo da rodada, e como o Inter tem tudo para golear, Vitinho também tem tudo para sair bem nessa 22ª rodada do Cartola FC. Já o nosso treinador da 22ª rodada do Cartola FC ficará por conta de Argel Fux, do Internacional, pelo fato do Inter ter o jogo mais tranquilo, e na minha opinião, como o Inter deve golear o Vasco, Argel Fux tem tudo para sair da partida com ótima pontuação, e ele é um treinador barato, que custa apenas 8 cartoletas. Então a galera que tem uma condição de escalar um treinador, escala Argel Fux, porque o Inter quer se recuperar da derrota que sofreu contra o Avaí. E nada melhor do que enfrentar o Lanterna do campeonato, onde o Lanterna não faz um gol há mais de um mês. Então tudo isso contribui para que a gente venha escalar Argel Fux. Então a nossa escalação ficou com Cássio do Corinthians, o William do Internacional e Zeca do Santos, Leonardo Silva do Atlético Mineiro e Hernando do Inter, Jadson do Corinthians, Rodrigo Dourado do Inter e Valdívia do Inter, Lucas Prato do Atlético Mineiro, Ricardo Oliveira do Santos, Vitinho do Inter e Argel Fux do Inter. Como vocês podem ver, as minhas apostas ficaram principalmente por conta do Atlético Mineiro, do Santos e principalmente do Internacional. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês possam ter gostado do vídeo de hoje. E quem gostou, não esqueça de dar aquele joinha, de favoritar o vídeo porque ajuda na divulgação do canal, e principalmente não se esquecer de se inscrever no nosso canal, porque isso nos motiva para que a gente venha postar mais conteúdos legais como foi esse de hoje. Então, sem mais enrolação, o Cartoleiro Mestre vai se despedindo de vocês. Uma boa sorte a todos nessa 22ª rodada. Um abraço, valeu e fui!